Olha só, tem uma nova tensão se formando e é bem na mais recente fronteira da OTAN. A Rússia está reativando bases da era soviética e formando um novo exército a poucos quilômetros da Finlândia. À primeira vista parece um desafio bem direto, né? Mas será que a história é essa mesmo? Então a pergunta que fica no ar é essa: o que exatamente está acontecendo? A Rússia estaria mesmo abrindo uma nova frente de batalha contra a OTAN, logo numa das fronteiras mais delicadas da Europa? Bom, os sinais iniciais são, para dizer o mínimo, bem alarmantes. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa olhar para a narrativa oficial que vem da Rússia. Eles estão, de fato, investindo pesado numa nova frente militar lá no norte, coladinha com a Finlândia. E quando a gente olha os planos no papel, nossa, a escala é realmente impressionante. Estamos falando da formação de um corpo de exército inteirinho, a reativação de várias bases e um investimento que chega perto de US$ 500 milhões. A mensagem que eles querem passar parece bem clara. A Rússia está se preparando para algo grande por ali. E a ambição para o futuro é ainda maior. Um centro de estudos britânico estima que depois que a guerra na Ucrânia acabar, a Rússia poderia colocar até 80 mil soldados nessa região. É um número que, sem dúvida, mostra o tamanho da aposta. Mas é aqui que a história começa a ter uma reviravolta. Vamos dar uma olhada mais crítica, questionar a realidade por trás desses números e desses projetos de construção que parecem tão grandiosos. Será que essa demonstração de força é tão real quanto parece? E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão. Se a Rússia está construindo um exército novinho em folha para ameaçar a Finlândia, onde é que estão as tropas para ocupar todas essas novas bases? A resposta, como vamos ver, muda completamente a nossa perspectiva. Agora, o que é realmente fascinante neste ponto é o abismo que existe entre o plano e a realidade. As unidades que foram designadas para esse novo corpo de exército, elas não estão na Carélia. Elas estão, na verdade, na linha de frente na Ucrânia, sofrendo perdas pesadíssimas. Os quartéis novos, na prática, são estruturas vazias. E aqueles enormes estoques de equipamentos soviéticos? Pois é, muitos deles já foram desmontados para pegar peças e manter as forças na Ucrânia funcionando. E se não bastasse tudo isso, a logística na região é um verdadeiro pesadelo. As ferrovias já estão no limite, totalmente sobrecarregadas com o esforço de guerra na Ucrânia. O clima subártico simplesmente destrói equipamentos. E o ponto principal, a Rússia mal consegue encontrar soldados para sua frente principal, quem dirá para abrir uma frente totalmente nova. Certo, agora vamos virar o jogo e olhar para o outro lado da fronteira. Como foi que a Finlândia reagiu a tudo isso? Bom, a resposta finlandesa não foi só uma nota de protesto, não. Foi uma demonstração muito decisiva e com várias camadas de como fortalecer a própria defesa. A Finlândia está respondendo de forma muito metódica, muito direta. Uma cerca de autotecnologia já está sendo construída, a proibição de minas terrestres sendo revertida, um novo comando da OTAN está sendo instalado pertinho da fronteira e a aliança com a Suécia está se aprofundando para combate no Ártico. Cada um desses passos é uma resposta direta e muito, muito prática. E esse número aqui, ele é absolutamente fundamental para a gente entender a mentalidade finlandesa. Com serviço militar obrigatório e uma reserva que chega a quase 1 milhão de cidadãos, a Finlândia tem uma doutrina de defesa total, que envolve a sociedade inteira. É um poder de dissuasão assim, formidável. E não é só sobre pessoas, não. O investimento em armamento de ponta é gigantesco. Os gastos com defesa vão saltar para 3% do PIB. Mísseis de cruzeiro de longo alcance para os novos caças F-35 já estão a caminho. E numa mudança estratégica que é, uau, radical, a Finlândia suspendeu a proibição de receber armas nucleares de aliados da OTAN em seu território. E tudo isso nos leva à nossa última parte. A gente precisa analisar o porquê por trás dessa estratégia da Rússia, que parece, sinceramente, autodestrutiva. Por que provocar uma resposta tão forte e tão unificada? Exato. Esse é o grande quebra-cabeça. Se essa construção militar russa na Carélia é muito mais uma pose do que uma ameaça real, e se ela está provocando uma reação que só torna a Finlândia mais forte, qual é a lógica por trás de tudo isso? A resposta, ao que tudo indica, não está na lógica militar, mas sim na política interna russa. Militarmente, a jogada é péssima. Desvia recursos vitais, cria novas vulnerabilidades e ainda por cima fortalece o adversário. Mas, para o público russo, é uma necessidade política.
Putin precisa mostrar que está respondendo à expansão da OTAN, projetando uma imagem de força e prometendo investimento local, mesmo que tudo isso não passe, por enquanto, de um grande tigre de papel. E essa citação resume o paradoxo perfeitamente. Ao construir infraestrutura que é fixa, que é previsível, bem perto da fronteira, a Rússia está, na verdade, entregando de bandeja à Finlândia e à OTAN alvos claros para monitorar e, se for preciso, neutralizar. Ou seja, a tentativa de ameaçar a Finlândia acabou tornando o próprio território russo mais vulnerável. No fim das contas, a questão que fica é essa. Ao tentar projetar a força, a Rússia pode ter conseguido exatamente o contrário do que queria. Ela provocou a criação de uma verdadeira fortaleza Finlândia em sua fronteira, que agora está mais forte e mais integrada à OTAN do que nunca. Fica aí a reflexão sobre como as coisas podem sair pela culatra na geopolítica moderna.